Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu quero crer e acreditar que sim. Já quero começar mais uma vez dizendo que para mim é uma grande honra e uma satisfação enorme em poder estar aqui junto com vocês. E também, humildemente, eu já te agradeço pela tua presença, pela tua atenção e por todo o teu carinho. E se caso você for novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal. E também, lógico, não se esqueça de deixar o like aqui nessa gravação. Até porque, como vocês sabem, o like é bastante importante para o crescimento desse canal aqui nessa plataforma. E lógico, não se esqueçam de compartilhar esta gravação com as pessoas que vocês amam, ok? Amém? E na gravação de hoje, meus queridos, eu vou estar fazendo algo completamente diferente. Até porque, como vocês sabem, este canal ele é voltado exclusivamente para a palavra de Deus. No entanto, desta vez, eu não vou estar ministrando uma palavra ao teu coração. Não, muito pelo contrário. Hoje eu vou estar fazendo algo um pouco diferente. Eu vou contar para você, eu vou narrar para você um pouco do meu testemunho, da minha história de vida. Pois creio que esse testemunho que agora será contado irá fortalecer a fé de muitas pessoas, independente se elas são do Brasil ou de qualquer outra parte do mundo. Pois bem, vamos lá então. A minha história, ela oficialmente começa lá no início do ano de 1990, mais precisamente numa pequena cidade aqui no estado de São Paulo, por nome de Itatiba. Cidade essa que hoje é amplamente conhecida como a capital dos móveis coloniais aqui no estado de São Paulo. Os meus pais, eles cresceram nessa cidade, então eles passaram parte de sua infância juntos. Tanto que a família da minha mãe e a família do meu pai eram tecnicamente vizinhos. E os meus pais, assim como todas as pessoas, passaram por várias fases. Eles cresceram, passaram pela sua adolescência, enfim. E ali na fase da adolescência, eles então vieram a ter um rápido relacionamento. E eu, claro, sou o fruto desse relacionamento. E não pensem vocês, meus queridos, que as coisas foram fáceis. Não, não foram. Até porque os meus pais naquela época, eles não eram casados, então eles não tinham uma experiência de vida. E eu também gostaria de lembrar a todos que há 35 anos atrás, as coisas não eram como hoje, eram completamente diferentes. E os costumes eram completamente outros. Portanto, naquele momento da vida, os meus pais eram inexperientes na questão da maternidade e da paternidade. E no exato instante em que a minha mãe ficou sabendo que estava grávida, ela tomou a decisão de contar aos meus avós. E logo ao contar toda essa situação para os meus avós, meus queridos, as coisas realmente começaram a se complicar. Até porque o meu avô materno, ele não era cristão, então ele não tinha o menor conhecimento das coisas bíblicas e não sabia o que era a misericórdia de Deus. E o meu falecido avô, ele era um homem muito truculento. E como se não bastasse isso, ele também possuía alguns problemas em relação ao alcoolismo. O meu avô, ao ficar sabendo que a minha mãe estava gestante, ele lamentavelmente acabou tomando uma atitude muito errada. Ele infelizmente começou a bater e a maltratar a minha mãe. E lembrando, meus queridos, que aqueles tempos eram tempos completamente diferentes, os costumes eram outros. Então, os costumes daquela época eram muito mais rígidos que os de hoje. E esse, sem dúvida, acabou sendo um tempo bastante difícil e complicado para minha mãe. Então, meus queridos, por conta desses momentos muito difíceis que a minha mãe acabou atravessando em meio à gestação, no ano de 1990, mais precisamente no dia 21 de dezembro, a minha história nesse mundo começou. E naquela mesma época, meus queridos, o meu pai biológico, lamentavelmente, não deu muita atenção para minha mãe. Como eu disse para vocês, ele era muito inexperiente na questão da paternidade. Então ali acabaram se passando alguns dias, algumas semanas, alguns meses. E o meu pai com a minha mãe então acharam por bem terminar aquele breve relacionamento. E tempos depois, assim que a minha mãe e meu pai biológico terminaram o seu relacionamento, Deus, com sua bondade e infinita misericórdia, acabou colocando uma outra pessoa no caminho da minha mãe. Pessoa essa que, como vocês vão ver nesse testemunho, acabou se tornando uma pessoa bastante marcante no decorrer da minha história e da minha trajetória como homem aqui nessa terra. E esta pessoa era uma pessoa muito boa, uma pessoa de um enorme coração. E essa pessoa então acabou se tornando o meu pai de criação. E tempos depois, ali naquela pequena cidade, a minha mãe, juntamente com seu novo parceiro, decidiram então respirar novos ares e então começar um novo capítulo aqui na conhecidíssima cidade de Campinas, no interior de São Paulo. E ao chegar aqui na cidade de Campinas, eles também, logicamente, passaram por inúmeras dificuldades. E chegando aqui na cidade de Campinas,
Eles então foram morar juntamente com aquela pessoa que futuramente se tornaria a minha avó paterna. Pessoa que até hoje, na presente data ao qual eu gravo esse vídeo, está viva. E eu, em particular, tenho um carinho muito especial pela vida dessa senhora. Então, meus queridos, logo o tempo foi passando e o grande Deus acabou sendo bastante generoso para com eles. E Deus foi, na medida do possível, meio que sustentando eles. E o tempo se passa. E ali então, a minha mãe acabou tendo mais filhos. Ou seja, a família de fato começou a crescer. E no ano de 1992, mais precisamente em novembro, eu acabei ganhando mais 2 irmãos gêmeos. E as novidades não param por aí, até porque mais precisamente no dia 14 de junho de 1994, acabou nascendo mais um membro da família. Eu acabei ganhando uma irmã caçula. E esses dias foram dias de guerra, dias de batalha. Porém, contudo, no entanto, Deus sempre esteve cuidando da gente. Deus nunca deixou e nunca abandonou a gente. E ali no ano de 1994 também, a minha mãe, juntamente com aquele homem que viria a ser o meu pai de criação, eles conseguiram uma casa, um lar para que a gente pudesse morar. No entanto, meus queridos, neste mesmo ano de 1994 também acabou tendo um capítulo muito triste na história da minha querida família. E este capítulo triste, meus queridos, envolvia mais precisamente o meu pai de criação. Até porque, nesse mesmo ano de 1994, nós acabamos descobrindo que ele estava com uma enfermidade, mas não era qualquer enfermidade. Ele estava doente do coração. Em um belo dia de trabalho, meus queridos, ele acaba passando mal. E ali naquele momento, ele rapidamente é socorrido e levado às pressas para o hospital. E logo ao chegar ao hospital, a minha família acabou recebendo uma notícia que era uma verdadeira bomba. Essa notícia não era nada boa. Nós ali então descobrimos que o caso era sério. Tanto que para salvar a vida do nosso querido pai, os médicos então decidiram fazer uma complicadíssima cirurgia em teu coração. E realmente, essa importantíssima cirurgia no coração aconteceu. E, milagrosamente, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o meu pai sobreviveu. E mais uma vez, esses dias pelo qual ele passou por essa grande recuperação, foram os dias difíceis, foram dias de batalha. Até que então, chega o momento dele finalmente acabar recebendo alta e indo para casa. Pois bem, meus queridos, passam-se os dias, passam-se as semanas, passam-se os meses, e os meus irmãos começaram a crescer e a se desenvolver. E eu também crescia, porém, com o tempo, todos acabaram percebendo que algo não estava certo. Muito pelo contrário, algo estava muito errado. Até porque todos os meus irmãos começaram a andar, começaram a ficar de pé. E eu, estranhamente, não andava, eu apenas ficava sentado em cima de uma cama. Até que em um determinado dia, os meus pais resolveram me levar para o hospital para poder realizar alguns determinados exames. E ali naquele mesmo hospital, infelizmente, foi constatado algo muito triste. E devido à gravidez conturbada da minha mãe, os médicos então descobriram que no meu nascimento eu havia sofrido algumas sequelas. Então, diante daqueles exames, os médicos chegaram à conclusão de que eu havia sido acometido de uma paralisia cerebral. E essa mesma paralisia, por sua vez, fez com que eu ficasse muitos anos dependendo de uma cadeira de rodas. E com o tempo, meus queridos, todos então perceberam que esta paralisia acabou afetando um pouco da mobilidade das minhas pernas e também de um dos meus braços. E a história não para por aí, meus queridos, pois a partir desse momento começou-se então uma grande guerra, uma grande batalha, para que eu pudesse ter uma boa qualidade de saúde. Então, meus queridos, eu tive que fazer vários tratamentos para que finalmente eu pudesse me levantar da cadeira de rodas. Claro, teve que ter muita fisioterapia envolvida. E uma outra coisa também que eu gostaria que cada um de vocês soubesse, meus queridos, é que aos 6 anos de idade, eu também tive que passar por uma complicada cirurgia. Porque conforme eu ia crescendo, as minhas pernas, infelizmente, estavam se entortando, se atrofiando cada vez mais. Então, meus queridos, a única saída para que eu pudesse finalmente ficar de pé era passar por uma cirurgia. Cirurgia essa que foi feita nos tendões das minhas pernas. E logo depois dessa cirurgia, meus queridos, eu também tive que usar uma espécie de bota ortopédica. Bota essa que tinha a função de fazer com que os meus pés ficassem posicionados na posição onde eles realmente deveriam ficar. E os meus pés, por sinal, eles não estavam crescendo na ordem correta. Não, muito pelo contrário. Eles estavam envergados numa posição completamente errada. Eles estavam crescendo envergados para dentro. E essas botas ortopédicas, meus queridos, por sua vez, foram bastante essenciais para que finalmente um dia eu pudesse, enfim, levantar da cadeira de rodas. E como se não bastasse tudo isso, meus queridos, mais precisamente no ano de 1997, o nosso pai, lamentavelmente,
mais uma vez acaba ficando doente do coração. E ali naquele mesmo ano, ele acaba passando por uma segunda cirurgia cardíaca. E ali naquele momento, meus queridos, mais uma vez começou-se então mais uma grande batalha para salvar a tua vida. E nesse ano marcante de 1997, meus queridos, acontece mais um milagre. O meu pai sobrevive à cirurgia. E semanas depois, mais uma vez, ele acaba voltando para casa. E agora, meus queridos, nós nos aproximamos do ano de 1998. Ano esse que também foi um ano muito marcante na história de toda a minha família. E foi justamente nesse ano que a minha mãe então acaba tendo o seu primeiro encontro oficial com Cristo. E a minha mãe, por sinal, meus queridos, é um tipo de pessoa que sempre lutou e batalhou para que eu e também os meus irmãos pudéssemos ter sempre o melhor, é claro, dentro de suas possibilidades. E em um determinado dia, meus queridos, a nossa mãe nos contou que ela estava andando por sobre os bairros vizinhos. E aí, meus queridos, em meio a essas andanças, ela conta que acabou se encontrando com uma mulher bastante especial. Mulher essa por nome de Célia. Uma mulher que realmente marcou as nossas histórias. Esta mulher, por sua vez, era uma cristã, era uma serva do Senhor. E então, meus queridos, através da vida daquela mulher, a minha mãe acabou sendo oficialmente a primeira pessoa a realmente ter o primeiro encontro com Cristo. Em outras palavras, foi a primeira pessoa da nossa casa, da nossa família, a aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. E aí os tempos foram passando, o nosso Deus foi operando milagres, foi operando maravilhas. E com o passar do tempo, meus queridos, o nosso pai de criação também veio a se converter. Ele também veio a oficialmente entregar a tua vida para Cristo. E então, meus queridos, mais precisamente no ano de 1999, acabou acontecendo algo que mais uma vez veio impactar profundamente toda a nossa família. Até porque nesse ano de 99, meus queridos, o nosso pai, lamentavelmente, teve que passar por mais uma cirurgia, mais uma complicada cirurgia. E essa também foi a única maneira de naquele momento poder salvar a tua vida. Porém, milagrosamente, aquele homem forte que nunca se rendeu, acabou sobrevivendo e tempos depois, ele acabou voltando de novo para casa. E a partir desse momento, desse ponto da história, meus queridos, eu quero ressaltar e refrisar o seguinte, que tanto meu pai como a minha mãe sempre nos pegaram e nos levaram pela mão para a igreja, para que assim nós pudéssemos trilhar um bom caminho, para que assim, cada um de nós, desde criança, pudéssemos crescer, sabendo quem é Deus, e assim crescermos conhecedores da palavra. Porém, meu querido, eu mesmo em meu interior, eu não gostava daquilo. Porém, vamos com calma, pois eu mesmo irei explicar o motivo para vocês. Eu olhava para a minha situação, meus queridos, e eu não aceitava aquilo, eu não gostava daquilo. E quantas vezes, meus queridos, eu cheguei a questionar a Deus do porquê aquilo tinha acontecido justamente comigo. E sem falar nas vezes que, pela minha falta de conhecimento, eu acabava colocando a culpa de tudo o que aconteceu no próprio Deus. E quantas foram as vezes que eu ficava triste? Quantas foram as vezes que eu sozinho chorava? Até porque eu sempre gostei de futebol, eu sempre quis jogar bola, mas por conta das minhas limitações físicas, eu não podia. Quantas foram as vezes que eu gostaria de fazer coisas que os outros garotos podiam? Quantas foram as vezes que eu só ficava olhando os garotos fazerem aquilo que eles gostavam e eu olhava para a minha situação, olhava para mim, e lá estava eu em uma cadeira de rodas. E quando eu não ficava em uma cadeira de rodas, eu ficava sempre em cima de uma cama. Como vocês podem ver, assim era a minha vida, assim era a minha história. E aí foi passando o tempo, Deus foi me dando conhecimento, eu fui crescendo. Então, como qualquer pessoa, eu comecei a frequentar a escola, fiz amigos na escola, amigos que, por sinal, eu tenho até hoje. E com muita dedicação e esforço, meus queridos, mais precisamente no ano de 2009, eu terminei o 3º grau completo. Porém, meus queridos, na exata medida em que eu ia crescendo, uma raiva, um ódio muito grande estava entrando em meu coração. Porque, como eu disse, eu olhava para a minha situação e eu não me aceitava. E nem sempre eu fui cristão, até porque em determinado momento da minha vida, eu não queria saber de Deus, eu não queria saber das coisas do eterno. Não, eu estava crescendo um jovem completamente revoltado. Eu estava crescendo um jovem que, à medida em que o tempo ia se passando, eu acabava me distanciando de Deus, me distanciando das coisas boas. Mas, exatamente ali no ano de 2005, algo estava prestes a acontecer. E esse algo que estava prestes a acontecer marcou para sempre a minha vida, a minha trajetória. Meus queridos, vejam como Deus é inteligente, vejam como Deus é bom. Mais precisamente, no começo do ano de 2005,
Deus começou a usar grandiosamente a vida de uma certa mulher que morava na frente da minha casa. Em outras palavras, bem na frente da minha casa, acabou se abrindo ali um ponto de pregação. E naquele ponto de pregação, meus queridos, as pessoas começaram a vir. E as pessoas realmente começaram a ter um verdadeiro encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Cristo. E ali, meus queridos, devido ao crescimento do número de pessoas que frequentavam aquele local, foi-se necessário demolirem parte da casa daquela mulher. E ali, onde havia aquela grande casa, acabou dando lugar a um templo religioso, a uma igreja. E eu me recordo, meus queridos, que a partir do momento que começou a ter culto ali naquele templo, as pessoas começaram a gritar, as pessoas começaram a berrar. E eu, como não tinha conhecimento e entendimento de muitas coisas, eu comecei então a fazer alguns questionamentos acerca do comportamento daquelas pessoas. Aquelas pessoas gritavam, aquelas pessoas glorificavam, e aquilo de certa forma acabava me irritando. Pois, como eu disse a vocês, eu realmente não queria saber das coisas de Deus, eu não queria saber das coisas do Pai. E quanto mais os dias se passavam, mais aquela situação me irritava, porque eu queria dormir e eu não conseguia, porque eles não paravam de gritar, eles não paravam de glorificar. Porém, meus queridos, em um determinado dia, eu acabei ficando curioso e então pensei, por que é que aquele povo grita tanto? Por que é que aquele povo berra tanto? E ali em meu coração acabou nascendo uma certa curiosidade. Então eu me recordo que naquele dia eu cheguei até a minha mãe e disse o seguinte para minha mãe: Mãe, passa para mim a minha roupa, porque hoje eu vou ali na igreja. Eu vou tentar descobrir o porquê que aquele povo berra tanto, o porquê que aquele povo grita tanto. E ali naquela noite, eu enfim, acabei fazendo uma visita ali naquele templo. Mas mal sabia eu, meus queridos, que naquele exato momento, quando aquela curiosidade entrou em meu coração, sem que eu notasse, meus queridos, o Papa e o Espírito Santo já estava trabalhando em meu coração, para que naquela noite eu pudesse estar presente ali no culto. E ao chegar ali naquele local, meu querido, no decorrer daquele culto, eu me lembro que algo extraordinário começou a acontecer dentro de mim. Pois aquela raiva, aquela revolta que outra hora eu sentia dentro do meu coração, com o passar dos minutos, acabou desaparecendo. E como se não bastasse isso, as palavras daquele determinado pregador que estava naquela noite acabaram adentrando a minha alma e então tocaram o meu coração. E ali naquela mesma semana eu retornei àquele local. E eu só sei, meus queridos, que acabou passando um culto, 2, 3, 4. Então, meus amigos, quando eu menos esperei, em um desses cultos, eu estava levantando a mão e aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida e da minha história. E ali naquele momento eu oficialmente entreguei a minha vida a Cristo. Até porque o que aconteceu comigo, de fato, é algo bíblico. E ali naquele momento, naquele culto, eu fui convencido pelo Espírito Santo que eu estava atolado, que eu estava perdido em meio a muitos pecados, em meio a muitas coisas ruins. E ali naquele exato momento, sem sombra de dúvidas, um novo capítulo acabou se iniciando na minha história. Meu querido, agora eu quero aproveitar esta oportunidade a qual você me concede a graça da sua atenção e da sua audiência, e eu gostaria de falar algo especial a você. Talvez você, assim como eu, é um portador de necessidades especiais. Porém, eu digo uma coisa a você: ter aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador, meu querido, foi a melhor decisão que eu já poderia ter tomado em toda a história da minha vida. Hoje eu estou aqui contando meu testemunho para você. Hoje eu estou aqui contando a minha história de vida para você. Meu querido, eu digo para você o seguinte: abra o teu coração e deixa Cristo entrar. Deixa Cristo fazer parte da sua vida. Deixe o Espírito Santo trabalhar em teu coração, assim como eu deixei, assim como eu permiti. Porque assim como Deus, Ele transformou a minha vida e tem transformado a minha história, Ele também quer fazer o mesmo com você. Com você mesmo que está aí do outro lado da telinha. Com você mesmo que nesse momento está me acompanhando através dos meios modernos de comunicação. Então, Deus ele não esqueceu de você. Deus ele nunca esquece de você. Deus tem um plano, Deus tem um projeto especial para você. E eu acredito e creio que não é por um acaso que nesse momento você se encontra diante desse celular ou diante dessa Smart TV ouvindo esse testemunho. Se você está ouvindo esse testemunho, meu querido, então é porque Deus ele quer falar e está falando com você através da minha vida, através da minha história. Então faça o mesmo que eu fiz. Aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador. E te digo mais, Deus ele vai usar você de uma maneira toda especial, de uma maneira profunda e inacreditável. Assim como Ele tem feito na minha vida e na minha história. E a partir do momento em que eu vim para Cristo, meus queridos, Deus começou a falar ao meu coração. Ele me disse que um dia eu seria usado por Ele para levar a palavra sobre os 4 cantos da terra. Ele me disse que um dia eu seria uma grande bênção na vida de muitas outras pessoas que estão espalhadas por sobre a terra.
Então, o mesmo Deus que tem me levantado, que tem me capacitado para ser bênção na vida de outras pessoas, também será o mesmo Deus que irá fazer o mesmo com você e com todos aqueles que estiverem ouvindo esse testemunho. E como você pode ver através desse testemunho, Satanás, ele tentou acabar com a minha vida, ele tentou me destruir antes mesmo que eu nascesse. Mas Deus, ele foi fiel, Deus, ele me protegeu. E hoje eu estou aqui contando e relatando esse testemunho para você. E esse testemunho é direcionado para todas as pessoas. Porém, agora nesse momento, através dos meios modernos de comunicação, eu quero estar me direcionando para todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Eu quero que você saiba que independente de onde você esteja, independente de onde você mora, independente de quem você seja, o Senhor Deus Todo-Poderoso também almeja usar você nessa terra. Portanto, meu querido, eu reafirmo, faça aquilo que eu fiz um dia. Aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador na sua vida, pois eu te garanto uma coisa, você com certeza não irá se arrepender. E uma outra coisa que eu quero fazer questão de compartilhar com vocês nesse testemunho, meu querido, é que foi também, exatamente nesse mesmo ano de 2005, a minha mãe acabou me contando algo que até então, naquele momento, eu não sabia. Ela acabou me contando que eu não era filho do meu pai de criação, mas que o meu pai biológico era uma outra pessoa. E naquele momento, quando eu soube desse detalhe da minha história, o meu pai de criação, ele estava junto com a gente. E naquele momento, eu me lembro que ele me pegou e ele me deu um abraço muito forte. Abraço esse que até hoje eu não esqueci. E agora, meus queridos, nesta parte do testemunho, eu vou lhes contar algo muito triste que aconteceu na minha família. O que eu vou contar agora não é mentira, nem muito menos fake. É a mais pura verdade, a mais pura realidade. Mais precisamente ali no ano de 2013, meus queridos. Pela quarta vez, o meu pai de criação, mais uma vez, acabou passando mal. E acabou tendo mais um problema do coração. E ali naquele ano de 2013, meus queridos, o meu pai acabou passando pela quarta cirurgia do coração. E mais uma vez, milagrosamente, ele acabou sobrevivendo. E dias depois, de novo, ele acabou voltando para casa. Porém, meus queridos, a partir desta quarta cirurgia, as coisas não foram fáceis. Digo isso porque depois dessa quarta cirurgia, o meu pai, ele acabou ficando um pouco mais fraquinho. Então ele acabou se tornando uma pessoa muito fácil de pegar uma gripe, uma pessoa muito fácil de passar mal. E aí, meus queridos, no dia 23 de abril, mais precisamente às 7h30 da manhã, o meu querido pai de criação acaba sofrendo um ataque cardíaco. E ali naquele momento, meus queridos, o meu cunhado, juntamente com mais o vizinho, pegou o meu pai e colocou ele dentro do carro. E eu me recordo que naquele momento, quando colocaram ele dentro daquele carro, eu levantei a minha mão. E no instante em que eu levantei a minha mão, eu dei um tchauzinho para ele. E ali eu disse com todas as palavras, vai com Deus, meu pai. E então, meus queridos, desta vez, ele acabou não voltando para casa, pois ele praticamente acabou chegando morto ao hospital. E ali naquele hospital, meus queridos, ele partiu dos nossos braços, diretamente para os braços do nosso Deus. E ali naquele momento, ele voltou para casa, mas não a nossa casa física, mas sim a casa celestial. O nosso Pai voltou para casa, e hoje ele descansa nos braços do Senhor. E agora nesse ponto da história, eu acredito e creio que muitos de vocês devem estar fazendo o seguinte questionamento: como é que surgiu este canal? Como é que eu entrei para as redes sociais? Bom, meus queridos, essa parte é uma parte muito importante. Até porque uma vez eu me recordo que eu estava aqui em casa e eu estava querendo fazer algo para Deus. Só que eu não queria fazer algo pequeno para Deus. O que eu queria fazer era algo grande. Porém, eu me recordo que ali naquele momento eu estava sem ideias. E foi ali na sala da minha casa, meus queridos, que mudando de canal, eu acabei me deparando com uma cena de um determinado programa. E nesse programa havia alguém, e esse alguém também era portador de necessidades especiais. E esta pessoa, por sinal, meus queridos, ela não possuía a visão, ela não tinha a visão. E naquele momento, quando eu vi Deus usando aquela pessoa, quando eu vi o próprio Deus usar aquela menina com aquela limitação física, meus queridos, aquilo me prendeu profundamente. E ali, naquele programa, aquela menina cantava, aquela menina fazia gestos, aquela menina fazia algo que até então, eu, nos meus quase 35 anos, ainda não havia visto. E ali naquele momento, o Espírito Santo começou a falar grandiosamente no meu coração. E o que o Espírito Santo falou no meu coração foi exatamente o seguinte: garoto, o que é que você tem nas suas mãos? Aí eu me recordo que naquele momento, meus queridos, eu estava com um celular na mão. E ali, Deus falou comigo essas seguintes palavras: você está vendo essa menina? Olhe bem para ela.
Aquilo que eu fiz na vida desta menina, aquilo que eu fiz na vida desta garota, eu também posso fazer na sua vida. Eu também posso fazer na sua história. E eu me recordo, meus queridos, que eu peguei aquele celular antigo na mão. E a partir do instante em que eu olhei para a tela daquele celular, eu olhar para aquela situação, olhar para a vida daquela menina, eu passei a entender que naquele momento Deus estava me dando uma arma muito poderosa. Deus estava me dando algo muito poderoso. Foi aí então que, mesmo com um celular limitado na época, eu resolvi abrir este canal. Canal esse que hoje é voltado para a palavra de Deus. Canal esse que é voltado para as coisas eternas. E tudo o que eu tinha que fazer, meus queridos, era dar o primeiro passo, era apenas começar. E hoje, meus queridos, debaixo da misericórdia divina, eu estou tendo a honra de estar aqui, contando esse testemunho para vocês. E já partindo para a parte final desse testemunho, meus queridos, eu quero lhes contar algo maravilhoso que Deus ultimamente tem feito na minha vida. Meus queridos, prestem bastante atenção naquilo que eu vou lhes dizer agora. Quem me conhece sabe perfeitamente que eu sempre fui uma pessoa bastante estudiosa. Eu sempre fui uma pessoa que sempre amou estudar, sempre amou tirar boas notas. E eu, meus queridos, sempre tive o desejo de estudar a palavra de Deus. Porém, eu não tinha condições. Até que em um determinado momento da minha vida, em um determinado momento da minha história, Deus colocou uma pessoa bastante especial. E esta pessoa investiu em mim. Esta pessoa acreditou em mim. Então, esta pessoa pagou os meus estudos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou oficialmente formado em médio em teologia. Porém, meus queridos, as novidades não param por aí. Agora, nesse presente momento ao qual estou gravando este testemunho, eu estou cursando aí o tão sonhado bacharel em teologia. Se você tem um sonho, se você tem um projeto guardado dentro do teu coração, independente do que for, meu querido, lute por ele, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus projetos, lute por aquilo pelo qual você acredita, lute por aquilo que você almeja. Se aquilo que você quer, se aquilo que você almeja estiver alinhado com os planos de Deus na sua vida, meu querido, querendo Satanás ou não, querendo o diabo ou não, os teus sonhos, os teus projetos se realizarão. Ok? Amém? Acredito. E você certamente foi tocado por esse testemunho. E se você verdadeiramente foi tocado por esse testemunho, deixe seu comentário aqui embaixo. Então, meus queridos, para terminar, eu gostaria de fazer uma oração especial para cada um de vocês que ouviram esse testemunho. Então eu humildemente peço a vocês que onde quer que vocês estejam, abaixem aí as suas cabeças, abaixem os seus semblantes. Vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento eu aqui estou diante da Tua presença e debaixo da Tua misericórdia. Eu quero aproveitar este momento, meu Pai, ao qual eu relatei esse testemunho, para orar, para interceder em especial por todos aqueles que ouviram esse testemunho, por cada pessoa que foi alcançada por esse testemunho, por cada pessoa que, assim como eu, é portadora de necessidades especiais. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoe essas pessoas, abençoe essas vidas, meu Pai, e que todos os teus planos, todos os seus projetos em relação a essas vidas venham se tornar real. Senhor, onde houver uma pessoa que realmente foi tocada por esse testemunho, vai de encontro com a vida dela. Espírito Santo, trabalha no coração dessas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, assim como o Senhor trabalhou na minha vida no passado. Espírito Santo, eu estou aqui como um servo, eu estou aqui como instrumento, Senhor, diante da Tua presença. Pai, eu quero repreender em Teu nome tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, e que todos os Teus planos, todos os Seus projetos em relação à vida dessas pessoas que ouviram esse testemunho, meu Pai, venham se realizar para a honra e glória do Teu nome. Então, eu entrego cada uma dessas pessoas em Tuas mãos. Amém, Jesus. Amém, meu Pai. E agora, meus queridos, chegou o momento de oficialmente eu me despedir de vocês. Porém, antes de me despedir de vocês, eu gostaria de aqui humildemente estar fazendo um trato com vocês. E o trato é o seguinte: vamos fazer assim, eu oro por vocês e vocês oram por mim, combinado? Sendo assim, meus queridos, nesse exato momento eu aqui termino esse testemunho e eu me despeço de vocês. Fiquem todos com Deus e com meu abraço. E até a próxima oportunidade, se assim o Espírito Santo, com a tua grandeza e com a tua misericórdia, assim preferir. Ok? Amém? Tchau!